Olá, boa noite. O Brasil se prepara para as eleições de domingo. Mais de 80% dos eleitores estão com a biometria cadastrada. A polícia endurece as operações contra suspeitos de compra de votos. No Maranhão, agentes apreenderam mais de R$800 mil em dinheiro vivo. Morre no Rio o ator Emiliano Queiroz, o inesquecível de Seu Borboleta, de O Bem Amado. E ainda, o adeus a Cid Moreira, um dos ícones do telejornalismo, vai ser enterrado amanhã na cidade onde nasceu, Taubaté, no interior de São Paulo. Sexta-feira, dia 4 de outubro, agora no Brasil TV. O Brasil se prepara para ir às urnas no próximo domingo. Cerca de 450 mil candidatos disputam cargos nas eleições municipais, que prometem ser mais seguras. Mais de 80% dos eleitores têm biometria cadastrada. Como a digital é única para cada pessoa, com a biometria ninguém consegue votar no lugar do outro. Ela também auxilia no pente fino que a Justiça Eleitoral faz para verificar se existem registros em duplicidade. Há anos, a Régia só vota assim. Na última eu usei, na anterior eu usei, eu sempre fui atualizada. Eu sempre me preocupei, sabe? Porque eu acho isso muito importante, né? Nas eleições gerais de 2018, havia 87 milhões de cadastros biométricos. Em 2020, o número subiu para 117 milhões. E nas eleições de 2022, foi para 118 milhões de cadastros. Já nas eleições desse ano, o cadastro biométrico chegou ao maior nível, 83%. 129 milhões de eleitores fizeram a coleta das digitais. No Piauí, em Rondônia e na Paraíba, praticamente todo o eleitorado já aderiu à identificação pela digital. O cadastramento biométrico também avançou por causa do convênio da Justiça Eleitoral com outros órgãos públicos que fazem a coleta desse dado. Com o aproveitamento das informações, o eleitor que não fez a biometria já pode estar com a digital registrada e votar com ainda mais segurança. São Paulo é um exemplo. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que tem o maior colégio eleitoral do país, importou mais de 4 milhões de cadastros biométricos. Para votar, o eleitor só precisa apresentar aos mesários um documento oficial com foto. A Justiça Eleitoral diz que o uso da tecnologia nas eleições é um caminho sem volta e que o processo com ou sem a biometria é igualmente confiável. Você se identificar com o documento oficial com foto e assinar o caderno de votação, sabendo que você faz parte daquela sessão eleitoral, é muito seguro. Mas a biometria, como dito, ela é um facilitador, um agilizador e traz ainda mais segurança e confiança. Eleitores como o João pensam do mesmo jeito. A biometria ajuda muito, porque você se identifica mais garantido ali, já tudo certo, e é mais prático, né? A identificação por biometria é um dos temas do ciclo de palestras que começou hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Autoridades estrangeiras e representantes de embaixadas vão receber informações sobre o sistema que o Brasil usa nas eleições. Na Justiça Eleitoral Brasileira, trabalhamos com as tecnologias, temos urna eletrônica absolutamente segura, auditável, transparente, posta à sociedade e com a sociedade, para que a gente tivesse expurgada qualquer forma de contaminação, corrupção ou tentativa de aliciamento de candidatos, portanto, de perversão da liberdade do eleitor. A Polícia Federal fez 6 ações de combate a crimes eleitorais no Ceará. A gente destaca a operação de maior relevância em termos de apreensão, que foi a Operação Mercado Fechado. Aconteceu simultaneamente em 3 cidades, na capital Fortaleza e também em Choró e em Canindé, no interior do estado. Um dos suspeitos foi localizado com a quantia de R$600 mil de dinheiro em espécie. Esse suspeito foi localizado depois de uma denúncia anônima que indicava compras de votos. Quando os policiais federais investigaram mais a fundo, descobriram que uma família e associados estariam com um esquema que, além da compra de votos, também agia em outras frentes, como contratos públicos fraudados para financiar irregularmente campanhas eleitorais e, além disso, também a proximidade com facções criminosas com atuação e domínio de territórios para coagir eleitores. De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para apurar o envolvimento de outros suspeitos. Essas são as informações. Davi César para o Brasil TV.
No Maranhão, agentes federais apreenderam mais de R$800 mil em dinheiro vivo em operações relacionadas a denúncias de compra de votos. A Polícia Federal apreendeu mais de R$700 mil com 2 pessoas que estavam perto de uma agência do Banco do Brasil aqui na capital maranhense. Segundo a polícia, o dinheiro estava dividido em 2 mochilas. A polícia interrogou os suspeitos, que não conseguiram explicar de onde vinha e para onde o valor seria levado. O dinheiro foi apreendido e também os celulares dos suspeitos, que, após serem ouvidos, foram liberados. Além disso, a Polícia Federal está investigando outras 5 pessoas por suspeita de envolvimento em compra de voto aqui na capital maranhense. R$45 mil foram apreendidos com um casal que não conseguiu explicar para a polícia de onde vinha o dinheiro e para onde ele seria levado. O valor foi apreendido, os suspeitos foram ouvidos e, em seguida, liberados. Outras 3 pessoas foram abordadas pela Polícia Federal logo após deixar R$45 mil em um comitê político aqui na capital maranhense, também no dia 1º de outubro. A polícia não divulgou quem era o candidato, mas disse que continua as investigações para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro e Caixa 2 eleitoral. De São Luís, Geice Gomes para o Brasil TV. Ainda no Maranhão, mãe e filho morreram e o pai ficou gravemente ferido num acidente durante um comício na cidade de Vitória do Mearim. O comício realizado às margens da BR-222 em Vitória do Mearim já estava sendo encerrado quando um caminhão atropelou uma família que estava numa moto. Mãe e filha caíram para debaixo dos pneus do caminhão e morreram na hora. A criança tinha apenas 6 meses de vida. O marido da mulher e pai da criança caiu para fora da pista, ficou em estado grave e foi levado para um hospital municipal de Vitória do Mearim e depois encaminhado para São Luís. A polícia militar chegou logo depois do acidente e levou o caminhoneiro para a delegacia. Foi preciso reforço policial de uma cidade vizinha, porque a multidão queria linchar o caminhoneiro e destruir o caminhão que estava carregado de combustível. Ele foi submetido a teste do bafômetro que deu negativo. Segundo a polícia, há informações de que o motociclista estava embriagado e não usava capacete. A Polícia Civil e a PRF estão apurando o caso. Outro acidente na BR-222 foi registrado em Buriticupu. Um homem caiu de moto e ficou gravemente ferido. Minutos depois, no mesmo local, uma caminhonete em alta velocidade atingiu a lateral de outra caminhonete e depois bateu num carro. E o carro bateu numa moto que estava no acostamento. O motorista do carro teve ferimentos leves. Jane Mendes, de Santa Inês, para o Brasil TV. 470 mil indígenas vivem em habitações sem água, esgoto ou coleta de lixo adequados. A alfabetização entre os indígenas cresceu, mas ainda está abaixo da média nacional. Leandro, de 5 anos, está na educação básica. O irmão Lourenço, de 7, no 2º ano do ensino fundamental. E já sabe ler. A Mônica adora brincar, casinha. As crianças da etnia terena estudam numa escola pública dentro da aldeia urbana Marçal de Souza, em Campo Grande, onde vivem 240 famílias. Em casa, os irmãos têm o apoio da mãe. Samara era babá, deixou o antigo emprego para se dedicar a uma nova profissão, o artesanato. A mudança envolveu o desejo de investir na educação dos filhos, já que agora ela consegue passar mais tempo em casa e ajudar na alfabetização das crianças. Hoje, eu saber que meu filho consegue ler e escrever já é uma alegria para uma mãe assim que não tem tamanho, né? Então, eu sabendo que eles vão ter as oportunidades, ou melhores oportunidades que eu tive, para mim já ganhei a minha vida. A taxa de indígenas alfabetizados no país saltou de 76% em 2010 para quase 85% em 2022. O número é do IBGE, que divulgou hoje um recorte do Censo 2022 sobre alfabetização e condições de vida dos indígenas. O que também aumentou entre essa população foi a quantidade de crianças indígenas de até 5 anos de idade registradas em cartório. Cresceu quase 22 pontos percentuais no período de 12 anos.
Isso assim, é um avanço muito grande na redução da subdocumentação da população indígena. Particularmente olhando para dentro das terras, onde teve um investimento muito grande do órgão indigenista, da FUNAI, de campanhas de documentação, a gente tem um aumento ainda maior do que para a população indígena como um todo, de 24 pontos percentuais. O levantamento ainda mostrou que a maioria dos indígenas brasileiros vive em casas e apartamentos. O censo fez um raio-x dos domicílios. Se a maioria dos indígenas tem abastecimento de água, 60% ainda não contam com destinação adequada de esgoto. Esses dados, eles são importantes não só para mostrar avanços em termos de serviços públicos, de atendimento a essa população, mas também de riscos e vulnerabilidades para a saúde, tanto da população indígena quanto para a saúde pública como um todo, porque a gente está falando de rios, nascentes, de várias situações de recursos hídricos que podem estar sendo afetados ainda por destinações de esgoto não tão adequados da população como um todo, né? E que também afeta, no caso, a população indígena. E a seca histórica no estado do Amazonas produziu mais uma marca negativa. O Rio Negro atingiu o nível mais baixo em 100 anos. A verificação é feita durante a semana, sempre ao amanhecer. Em 24 horas, o Rio Negro recuou 11 centímetros e atingiu hoje a marca de 12 metros e 66 centímetros, 4 centímetros abaixo em relação ao ano passado. Este é o pior nível já registrado em 122 anos de monitoramento. Essa é a régua de medição do Rio Negro na estação de monitoramento em Manaus. Fica no porto, bem no centro da cidade. Daqui dá pra gente ter uma dimensão de quanto o rio já desceu. Para você ter uma ideia, quando está na época da cheia, o rio chega até lá em cima, na base de concreto. A explicação para essa nova quebra de recorde está relacionada a fenômenos climáticos e a falta de recuperação do nível da água na última cheia. E a previsão é que seque ainda mais. A gente tem uma estatística que 90% dos processos de enchente, ou seja, quando o rio alcança suas mínimas e torna o seu processo de enchente, eles ocorrem entre outubro e novembro. Em Manaus, os impactos da seca severa são sentidos principalmente em bairros às margens das águas. E o poço já está tudo baixo, estão secando tudo quanto o poço está secando, né? Aí a gente tem que se aliviar no jeito que pode. Na capital do Amazonas, são 10 bairros da zona urbana e mais de 80 comunidades ribeirinhas e rurais atingidos diretamente pela estiagem. Esse é o principal acesso do Lago do Poraquequara, que liga comunidades ribeirinhas ao bairro de Manaus. Só que o canal está cada vez mais estreito. Barcos de médio porte e flutuantes encalharam em agosto. Aqui está funcionando uma espécie de porto provisório e somente embarcações de pequeno porte conseguem passar. Com dificuldade, chegam até aqui, para seguir só por terra. No porto público no centro de Manaus, a água do Rio Negro deu lugar a uma extensa faixa de areia. Carros passam onde é o leito do rio. Passageiros dos barcos e carregadores de mercadorias andam com dificuldades. No Tocantins, a combinação de tempo seco, ventos fortes e temperatura alta favorece a propagação de incêndios. O grupo de cervos procura por água no que restou de um lago dentro da ilha do Bananal, enquanto o incêndio nas margens avança. O vídeo foi feito por brigadistas que combatem o fogo nesta área. Vamos lá, pessoal, vamos trocar eles para fora do fogo, para a gente poder trabalhar. Essa é a região da divisa entre os estados do Tocantins, Goiás e Mato Grosso. O fogo na Ilha do Bananal começou em julho, mas foi nos últimos 30 dias que a piora das condições climáticas fez o número de focos disparar. A gente está em condições muito severas de operação na região. É o conhecido triplo 30, temperaturas acima de 30 graus, ventos acima de 30 km por hora, umidade relativa abaixo de 30%. Isso dificulta muito porque aumenta a intensidade do fogo. Onde é possível chegar por terra, os brigadistas usam sopradores para tentar apagar os incêndios. Mas nas partes mais fechadas da mata, o combate depende de aviões e helicópteros que lançam água pelo alto.
Já são 150 dias sem chuvas na Ilha do Bananal. E a previsão é que a estiagem se prolongue até o mês de novembro, o que aumenta ainda mais a preocupação com os impactos para este ecossistema. Segundo o IBAMA, quase metade do território da Ilha do Bananal já queimou, cerca de 1 milhão de hectares. Mesmo as áreas que costumavam ficar a salvo do fogo foram atingidas este ano. Não tem a previsão ainda de uma chuva constante, né? Alguns pontos do Tocantins vai chover, mas a grande maioria ainda vai ter muito incêndio florestal. Então a gente pede que as pessoas realmente tenham consciência que ainda está um período muito crítico em relação ao fogo. No próximo bloco, fiéis lotam as igrejas no dia de São Francisco, santo padroeiro dos bichinhos. É daqui a pouquinho. Morreu no Rio, aos 88 anos, o ator Emiliano Queiroz. Emiliano Queiroz fez carreira no rádio e depois na televisão. Trabalhou como ator, humorista, apresentador e produtor. Participou de mais de 60 filmes e peças e cerca de 70 novelas, minisséries e especiais na TV. Estreou na Globo em 1965, ano que a emissora entrou no ar. Um dos seus personagens mais marcantes foi o Dirceu Borboleta em O Bem Amado. Nardo, o personagem dele em Alma Gêmea, está no ar em Vale a Pena Ver de Novo. Vai ser enterrado amanhã em Taubaté, interior de São Paulo, o corpo de Cid Moreira, uma das figuras mais importantes do telejornalismo do país. O velório foi hoje cedo no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. Cid Moreira morreu ontem aos 97 anos. No fim da manhã, o corpo do jornalista foi levado para Taubaté, cidade onde ele nasceu e onde estão sepultados um neto, a filha e a primeira esposa dele. Cid Moreira foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional. A busca por doadores de medula óssea é grande em todo o país. O transplante depende de uma compatibilidade que acontece uma vez a cada 100 mil. De consultório em consultório, há 11 anos, a Lene luta pela saúde da filha. Quando eu recebi o resultado do teste do pezinho, aí eu fui comunicada que eu tinha que vir para cá, para São Luís, para mamar, para fazer o acompanhamento dela. E desde 2 meses de vida que eu venho para cá com ela, fazendo acompanhamento com a hematologista, com a pediatra. O transplante da Lara está marcado para o dia 21 de outubro e vai ser realizado fora do Maranhão, porque os transplantes de medula óssea ainda não são feitos pelo SUS aqui no estado. A doadora dela será a irmã. Para a família toda, a expectativa é de uma vida nova. Além dela, eu tenho 3 filhos e a minha filha mais velha, para a glória de Deus, foi 100% compatível. Eu fiquei muito feliz de poder saber que tem uma possibilidade dela ficar curada, porque ela já passou entre a vida e a morte. E eu louvo a Deus pela minha outra filha também ser 100% compatível. Então, uma expectativa, às vezes a gente sente medo, a gente fica apreensiva de saber como é que vai ser tudo isso. Mas, primeiramente, eu estou confiando em Deus e acreditando que vai dar tudo certo. Eu quero curtir com a minha família, eu quero que eles fiquem bem junto comigo. Entre familiares, a compatibilidade entre doador e paciente é maior. A Beatriz conseguiu doar medula 2 vezes para o pai dela, que sofre com um tipo muito agressivo de leucemia. Desde o início, antes de doar para o meu pai, eu já tinha feito o cadastro, né? E assim, eu doaria quantas vezes for preciso, seja para o meu pai, seja para um desconhecido, porque realmente você está ali podendo ajudar alguém sem ter prejuízo nenhum à sua saúde. Então, é algo que eu faria sempre, quando precisasse. Segundo o REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, atualmente o Maranhão tem mais de 260 pacientes cadastrados no Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea, esperando uma pessoa compatível para realizar o transplante. Segundo
Segundo o Redome, a cada 100 mil doadores de medula, apenas um paciente é compatível. Na corrida contra o tempo de pacientes que lutam para sobreviver, o sistema de saúde considera essa busca como procurar uma agulha num palheiro. Para ter uma noção, aqui no Maranhão, a gente sequer tem 100 mil doadores de medula. Ao todo, são 34.964 doadores. Por isso, o Redome pede que pessoas entre 18 e 35 anos se tornem doadoras de medula. Se cadastrar como doador é simples e a coleta da medula só é feita quando um paciente compatível é encontrado. Apesar do Brasil ser o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, a gente é um país extremamente miscigenado, com várias alterações oriundas, né, do próprio mistura que nós somos aqui do nosso país. Então isso faz uma mistura genética grande também. Por isso que é importante que quanto mais doadores a gente tenha, melhor vai ser para a gente encontrar. Sendo para um parente próximo, sendo para um desconhecido, é algo muito lindo, porque a doação é um ato de amor. É um gesto realmente de humanidade que salva vidas. Agora, ficar com sono, tirar uma sonequinha durante a tarde pode ser normal, mas já acordar com sono, não é não? O meu sono tá mal, só tem tempo para descansar não, meu amigo, só trabalhar. O que tira o seu sono? Preocupação, dívida. Serviço fora, é em casa, é condução muito cheia, muito lotada, e aí vai. Não senta, não descansa, aí a cabeça fica ligada a mil, né? Em outros tempos, há muito tempo mesmo, era muito mais fácil. Era só o sol se pôr e o sono logo vinha. Mas no mundo moderno, com cada vez mais estímulos, celular apitando toda hora, parece que dormir virou um privilégio. A estimativa é de que 65% dos brasileiros não têm boas noites de sono. E quando é assim, o sono vira assunto de saúde. A longo prazo, quem dorme mal tem doenças do sono ou dorme menos do que precisaria, também aumenta o risco de diferentes doenças, né? Então, assim, os trabalhos mais frequentes que tem é risco cardiovascular, né? Infarto, né? AVC, hipertensão arterial e o risco metabólico, né? Então, a questão do aumento do peso e da obesidade. E a gente sabe que, sim, do ponto de vista psiquiátrico, questões relacionadas ao humor, quem dorme mal tem maior chance de ter ansiedade e depressão. Tudo isso pode ser agravado por noites mal dormidas. Os pilares da qualidade do sono são o tempo em que você fica sobre a cama, dormindo, tem também o horário, a regularidade do horário de ir para a cama e também de acordar. Às vezes, ao longo da semana, esses horários podem mudar um pouco, mas o ideal é que eles sejam regulares. E o terceiro pilar é a qualidade desse sono ao longo da noite, para que seu cérebro possa passar por todas as fases do sono. Quando algum desses pilares falha, aí a qualidade do sono vai embora. É assim que a gente acorda, mas parece que o cérebro ainda ficou na cama. Se isso acontece frequentemente, porque pode acontecer ocasionalmente, mas frequentemente você acorda e não consegue acordar bem, não está pronto para o dia, tem dificuldade, sim, alguma coisa tem que ser revista. Em casos extremos, é preciso um acompanhamento médico especializado, mas é sempre possível melhorar a qualidade do sono com uma mudança de rotina. Então vamos a algumas dicas para uma noite de sono tranquila. Celular e telas de computador antes de dormir? Jamais. Evite bebidas estimulantes. E lembre-se, a cama de casa tem funções bem definidas. Levar coisas de trabalho, discussões, celular, qualquer coisa que agite o cérebro antes de dormir tem que ser evitado. Tenha também hábitos saudáveis. Se você seguir esse manual certinho, pode ser que em breve você já esteja como a Maria Elizabeth, que dorme bem e vê o dia passar até com mais cor. Estou feliz. E tudo azul. Tudo azul. Hoje é dia de São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da natureza. A fé, a devoção e a gratidão a São Francisco de Assis levaram os fiéis e seus inseparáveis companheiros até a paróquia do padroeiro dos animais. Com chuva ou sem chuva a gente está aqui, todo tempo. Nosso dia é até importante para trazer os animaizinhos para as bênçãos. A Isabel mora em São Gonçalo e pela primeira vez trouxe a cachorrinha chamada Espera, que foi diagnosticada com câncer. Agora a gente vem pedir São Francisco a cura dela, né? E também a cura do meu pai também, que está passando pela mesma coisa. Aí vai dar tudo certo, já deu, né?
Já deu. A primeira missa foi às 6 da manhã. A Regina, que trabalha na paróquia e é devota de São Francisco, fez questão de participar. Quando eu fiquei grávida do meu filho, que hoje ele tem 26 anos, eu tive toxoplasmose. E o médico falou que meu filho poderia nascer cego. E eu me apeguei muito com São Francisco e hoje ele enxerga melhor que a gente. Francisco de Assis é para nós um símbolo de humanismo. Cuidou muito bem, tanto do homem quanto do animal. Por isso hoje ele é símbolo forte dessa presença humana que deve cuidar, proteger e amar. Aqui na Paróquia do Rio Comprido tem programação especial ao longo de todo o dia. 4.000 devotos são esperados para as missas que acontecem em diferentes horários e para a bênção aos animais, que vai até às 9 horas da noite. A Beatriz já garantiu a proteção de São Francisco para a Amora e saiu da paróquia com ainda mais fé. Desde quando ela adoeceu, a gente pediu muito a São Francisco, a intercessão dele, para que ela volte a andar, volte a ter a qualidade de vida dela que ela tinha. Mas ela está bem, graças a Deus, não sente mais dor, mas a gente vem trabalhando aí pedindo a ele essa bênção e agradecendo muito pela vida dela. E o maior santuário de São Francisco fica em Canindé, no sertão do Ceará. 4 de outubro marca o encerramento dos festejos de São Francisco, que aqui em Canindé, no município cearense, é chamado de São Francisco das Chagas. E aqui a gente tem diversas festividades, a população que vem tanto aqui do estado do Ceará como também de outros municípios, até em estados vizinhos espalhados por todo o país para celebrar o santo de devoção. Esse ponto aqui, que é a Casa dos Milagres, as pessoas vêm justamente para agradecer alguma graça que foi alcançada. Aqui, por exemplo, a gente tem referências de animais. Um pouco mais à frente, a gente tem um local onde as pessoas depositam alguma forma também de agradecer algum tipo de bênção, de graça alcançada, alguma doença em que a pessoa é curada. E aqui, com esses membros, com essas peças em madeira também, eles acabam agradecendo. Lembrando também que durante todo esse momento acontecem celebrações na Basílica e também em outros locais espalhados. E mesmo após o dia 4, a movimentação continua até o fim do ano, quando há essa chamada alta estação aqui no município de Canindé. Arnaldo Araújo para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.